Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando agora o Podmagre, reconstruindo o seu emocional. E hoje, gente, temos aqui uma pessoa especial que eu vou estar entrevistando, a doutora Leda. Ela é especialista na área da dependência química, ela é psiquiatra e nós vamos trazer muita informação legal para você aí, para você de casa que já acompanha o nosso programa, o nosso podcast. Eu quero pedir algo para você especial. Eu quero que você compartilhe esse programa, envie para as pessoas, envie nos seus grupos de WhatsApp, envie para as suas famílias, compartilhe esse programa. Por que, Lucas, você está pedindo para compartilhar? Eu peço para vocês compartilharem, gente, porque a informação que nós vamos trazer hoje é sobre a dependência química. Nós vamos falar sobre o impacto que o crack traz, né, na vida das pessoas, na sociedade, e é uma informação muito relevante que existe muitas dúvidas, muitas crenças em cima da dependência química e hoje, é claro, nós vamos conseguir abordar um pouco esse texto, esse tema e trazer a informação para você aí de casa, para você que talvez não conhece, não sabe muito. Então compartilhe para chegar mais longe, para trazer transformação em mais vidas. Muito bom, muito bom. Eu quero já cumprimentar você, doutora Leda, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui, né, no Podmagre, onde esse podcast, a intenção desse programa é realmente levar a informação, levar todo o conteúdo que será extraído das nossas conversas aqui para gerar uma transformação na mentalidade das pessoas. Muito bem, muito obrigado por ter aceitado, né? E a doutora Leda, gente, é psiquiatra, ela é diretora clínica no Centro Terapêutico, né? Luiz Caetano, aqui em São José do Rio Preto, né? E tem um trabalho especial. E olha, gente, nós temos que fazer esse programa bacana, porque daqui a pouco a Leda tem plantão, ela tem que sair daqui correndo, mas fiquem ligados porque hoje é apenas uma série, é um programa de uma série de programas que nós vamos trazer sobre a dependência química, esse assunto tão grande, esse assunto que existe, né? Tantas crenças, tantas dúvidas em cima disso. Então eu já quero dar um bom dia para você, doutora. Bom dia, Lucas. É um prazer enorme estar participando do seu programa aí para a gente tá trazendo mesmo, como você falou, uma série de temas, que isso é um tema inacabável, assim, não tem como a gente falar assim, não tem limites, porque realmente se tornou algo da ciência médica mesmo, né? Os estudos aí estão cada vez mais avançados, porém a sociedade tem aquela visão, né, sobre a marginalização das pessoas, né, sobre os dependentes químicos, né? E eu estou agradecendo muito você, porque é um tema que me toca muito e eu gosto demais, tá? Legal. Não sou aquela médica de consultório do ar-condicionado, sou a médica que, se precisar fazer um resgate, vou lá fazer, legal, entrar na biqueira. Humanizado, né? Na favela, sim, sim. Que legal, muito bom isso, né? Eu acho que eu sempre trago essa informação que a empatia é algo fundamental na vida do ser humano. A gente ter essa empatia, a gente se preocupar com vidas, e realmente o se preocupar é você estar preocupado, né, com aquela pessoa e ter uma empatia, sentir, né, olhar da mesma maneira que você gostasse que olhasse para você. Isso é muito legal, doutor, e eu gostaria de começar já fazendo uma pergunta para você, né, falar sobre a visão geral, sobre o que é o crack, como ele se difere de outras drogas, porque afinal as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do crack e das drogas. Sim, eu vou falar um pouco dos aspectos históricos do crack, como surgiu, né? Surgiu nos Andes, né? A população mastigava as folhas da coca, né? Que dava, assim, um efeito estimulante, mais focado, né? E eles tinham mais, como eu posso dizer, mais energia, né? A gente não divide, na verdade tem essa divisão e esse preconceito contra, eu vejo os pacientes da clínica, o preconceito entre eles mesmos, fala assim, usou cocaína, usei, e crack. Não, isso aí que eu não mexo, não. E na verdade o crack e a cocaína são a mesma substância, o mesmo princípio ativo, né? Olha. Só que, então, todos os capítulos de livros, de artigos, eles nos fazem a distinção da cocaína e do crack, só pelo modo de produção, né,
quimicamente falando, né? Algumas moléculas que se adicionam, mas falar assim um pouco da história do crack. O crack foi, como eu falei, derivado da cocaína, né? A cocaína chegou a ser postulado como uma terapêutica antigamente, na época do Freud, no século XX, né? Freud fez uma tese dizendo que ele tinha propriedades anestésicas, antidepressivas, mas em 4 anos ele se tornou um viciado e teve várias perdas. Então, em 4 anos, ele lançou uma nova artigo, né, vamos dizer assim, que ele diz dos potenciais negativos e aditivos da cocaína. Essa é a história da cocaína. Em algum tempo, nos Estados Unidos, no mundo, ela foi legalizada. Isso em 1940 já foi uma proibição, né? Legalmente falando. Uhum. Agora, em questão do Brasil, vamos falar do Brasil. Ela chegou aqui no Brasil no final dos anos 80, realmente nos anos 89, e teve o boom em 1990. Surgiu aonde? Surgiu nas populações marginalizadas de Nova York, e que eram, no caso, marginalizadas mesmo, né? Na época, o perfil que se tinha a ideia do usuário de crack era um jovem, masculino, com um trabalho informal, certo? E uma estrutura familiar pobre, né? De uma estrutura familiar, assim, como eu posso dizer, que não tinha uma dinâmica familiar adequada, né? Sim. Desestruturada, na verdade. Então, foi o crack, cocaína, aí, como essa crença aí a cocaína teve um boom e as pessoas adoravam, né? Porque se não fosse droga, né? Uhum. Ninguém usaria, né? É prazeroso, assim, não vou mentir. Traz o prazer imediato, né? E espontâneo e rápido. Porém, a população carente não tinha acesso à cocaína, que na verdade era considerada uma droga de luxo, né? De elite. Somente a elite mesmo que tinha mais acesso. Sim, porque era uma droga cara, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Só que o crack foi o quê? Colocaram aditivos, né? Aditivos como bicarbonato, como outras substâncias bem tóxicas também, né? O bicarbonato, outras substâncias que faziam a diferença entre a cocaína e o crack, são apenas a forma bioquímica e física, né? Porque potencializa mais, né? Sim, o aditivo, o bicarbonato que é colocado na cocaína, simplesmente faz os cristais. Por isso que a cocaína é um pó, né? E o crack é uma pedra. Simplesmente essa diferença. E o crack, ainda por essa estrutura química misturada diferentemente, dá o prazer imediato, muito rápido, e dura 5 minutos. E acaba os 5 minutos, a pessoa fica desesperada, faz qualquer coisa para buscar aquele prazer novamente, né? Hoje em dia, no último censo do Brasil, que pesquisa especificamente álcool e drogas, estima-se que um pouco mais que 2,4% da população em geral é dependente de crack. Isso é uma estatística muito importante e que vem crescendo significativamente dos anos 2010, né, para agora 2020, teve um aumento de 0,7%. Olha. Isso é estatisticamente muito, muito importante. A gente que fala sobre estatística na medicina, a bioestatística, né? Falando sobre números, isso dá um pouco mais que 18 milhões de pessoas. É muita gente. É muita Meu gente. Deus. Especificamente pelo crack. E os números é bom porque eles vão mostrando, né, o tamanho, né, da destruição, né,
que a droga, o álcool, ele vem fazendo em toda a sociedade, né, doutora? Porque como você falou, né, eu vejo também pessoas trazendo, né, esses preconceitos, essas crenças, né? Quando você conversa com algum ali acolhido, algum assistido, você está falando com eles e eles falam assim: não, o meu problema, né, é só com álcool, não tenho problema com crack, não. E eles criam, né, essa discriminação entre as drogas, entre eles, mas a gente, como especialista, nós sabemos que o dano, né, todas as drogas, ela traz um dano geral para todo mundo. Os danos são os mesmos, seja social, familiar, profissionalmente também, os danos são o mesmo. E assim, eu gostaria de saber, doutora, quais são os danos, pensando agora, em relação à saúde mental de um usuário do crack? Sim, todo mundo pensa, né, pelo crack ser fumado, né, que ele tem um dano primário pulmonar. Não, o primeiro dano é cerebral. Tá? Olha, que sério isso? E geralmente o padrão, assim, que é masculino é diferente do feminino. Vamos dizer assim, é um padrão. Você pergunta para o paciente, isso é realmente descrito nos livros de dependência química. O paciente masculino, ele não tem nenhuma doença mental prévia. Ele vem desenvolver doenças mentais decorrentes da doença depois do uso do crack. Principalmente, assim, a gente não pode falar em esquizofrenia, em doenças realmente, porque são decorrências, mas tem sintomas esquizofreniformes, sintomas bipolares, sintomas depressivos, ansiosos. Então, o homem, geralmente, ele não tem nenhuma doença prévia, né? Ele tem uma predisposição, mas não tem uma doença prévia. Em relação à mulher, não, ela já estatisticamente falando, é mais propensa a ela já ter um transtorno. Sim. E depois, por causa desse transtorno, buscar uma terapêutica com o crack ou outras drogas como uma medicação, uma automedicação. Quantas vezes você não ouviu falar, eu fumo maconha porque eu tenho insônia ou porque eu sou muito ansiosa? Sim, muito, né? Hoje está em alta isso, né? Existe até, né, hoje a gente nesse cenário político que estamos vivendo aqui, né, no Brasil, existe algumas pessoas que estão disputando, né, alguns cargos aí eleitorais que eles defendem, né, com seriedade isso, essa questão, né, da maconha, né, falando que, né, a maconha ela traz benefícios, né? E assim, eu, Lucas Magri, né, eu acredito muito fielmente que nenhum tipo de droga traz nenhum benefício para ninguém, né? Eu não consigo ver esse lado, tá, doutor? Assim, ainda, né? Não sei se é uma crença minha, tá? Em relação a isso, mas, assim, porque, assim, a gente, como vê estatisticamente, como você falou, os danos causados na sociedade, os danos causados nas famílias, isso mundialmente, né? A balança tá muito desigual, né? Para mim falar assim, poxa, tem como você usar a maconha, tem como você olhar para a maconha e enxergar algo bom. Eu não consigo ainda ver isso porque, assim, eu vejo que muitas pessoas não vão estar preparadas, né, emocionalmente preparadas, né, para realmente um trabalho, uma tratativa com essa droga, né? Eu acho que pode ser uma porta para potencializar algo dentro dela já, porque, né, muitas pessoas acham, como a gente estava falando nos bastidores aqui, que a questão da droga, né? Poxa, o cara é um nóia, é coisa de vagabundo, é coisa de preguiçoso. Como você falou, eu já ouvi pessoas falando que precisa de uma enxada para aquele cidadão. Né? E nós sabemos que não, é uma doença, né? E essa doença existe pessoas que têm essa predisposição, né, doutora? Sim, exatamente como você falou. Sabemos que a drogadição, né, a adicção, assim como todas as doenças mentais, são multifatoriais, né? Genéticas, biológicas, do meio e também da genética, certo? Uhum. Então, vamos pensar assim, por exemplo, né? Depois a gente pode falar sobre os potenciais, por que uma droga causa mais destruição mais rapidamente, então gera esse preconceito, tá? Legal. Mas é uma questão de tempo. Umas coisas que a gente fala na clínica, né? É sempre
progressiva, incurável e fatal. Agora, o tempo que a pessoa... É uma questão de tempo, realmente. E assim, a gente vai hoje, né, com a legalização de poucas quantidades, vamos pôr em primeiro lugar a maconha. É feita por quem, essa lei? Eu acho que não tem não tem contato com nenhum dependente químico na família, não sabe o dano que isso faz. Realmente, eles querem, eu acho, que promover, eu penso assim, querem promover tirar a marginalização, né? Sim. Porque para eles não é interessante o governo estar investindo realmente nessa população. Só que, assim, por exemplo, eu vou lá e vou experimentar a maconha, certo? Como uma droga legalizada agora, ou o álcool mesmo. Vai que eu tenho uma predisposição genética. Eu não vou pagar para ver. E as pessoas não sabem, né, se tem essa predisposição, né? É A impossível. pessoa nunca teve um contato com uma droga. Aí ela vai lá, talvez pensando em um tratamento terapêutico, né? Ela vai ter esse contato e pode ter essa predisposição. E realmente é o que você falou, é pagar para ver, né? Sim, esse problema. Sim. E realmente as pessoas começam com o uso recreativo, né? Mas, assim, particularmente falando, o crack, não, ele tem um potencial, assim, do maior prazer do mundo, que nunca você vai achar um prazer daquele. Nunca. Nossa, muito forte Eu tenho certeza do que eu estou falando. Parece que é uma coisa boa, mas nunca vai se ter a sensação. Você tem como endogenamente produzir prazeres, só que demanda uma energia mental muito grande, uma disciplina, né? Como exercício físico, por exemplo, uma alimentação boa, uma festa em família que não envolva, né, álcool, drogas, né? E o impacto na sociedade, né? A droga movimenta muita grana. É muita grana que muita rola grana. por trás, né? Sim. Até em questões vamos dizer, dessas questões políticas, né? Porque eu vejo, né? Tenho até uma dúvida disso, doutora Leda, a respeito desses CAPs, né? Desses lugares, né? Que o governo, né, investe, o município investe. Como que é esse trabalho, né, que é desenvolvido? É um trabalho que traz um resultado positivo ou não? Olha, eu tive experiência. Eu vou falar da parte realmente de estatística e real, né? Sim. E da minha experiência própria. Em 2019, né, 3 anos após a minha graduação, eu não tinha minha pós-graduação em psiquiatria. E aí eu fui atender como clínica geral num CAPS álcool e drogas. Na minha visão, é um reforço negativo, um reforço positivo, desculpa, para continuar mantendo o usuário na droga. Porque, assim, claro, ele tem que ser tratado como ser humano, Sim. como todo doente. Acredito que todos têm potencial e que ninguém é irrecuperável, certo? Mas, por exemplo, vamos falar do CAPS-AD. Eles têm lá, durante o período das 9 da manhã até as 5 da tarde. Eles vão lá, eles têm a medicação, que é dada, né, para o tratamento, em tese seria para o tratamento. Depois a gente pode até dar uma explicada real nisso. Para o tratamento, recebe alimentação, indicado para moradias, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e tratamento. Então, na verdade, eles estão reforçando um benefício, né? Porque aí o crack, né, destrói o poder de trabalhar da pessoa, a renda, a obtenção de renda, e ela é acolhida, entre aspas, no CAPS-AD, até comparando até na Cracolândia, que eles têm aqueles programas de moradia para evitar a situação de rua dos adictos da Cracolândia. Mas aí o indivíduo, o adicto, né, infelizmente, movido pela doença, ele acaba saindo do CAPS, usando, ele volta para o CAPS na manhã, tem alimentação. Então, isso assim, eu acho que não tem muito sentido, não é? Sim, sim. Eu acho que você tá assim, eu vou lá, uso droga, eu creio que a gente começa a ter o despertar da potencial destrutivo da droga quando a gente começa a ter perdas de coisas importantes. Por exemplo, eu
Eu amo o que eu faço. Se eu for experimentar uma substância e ficar dependente e, como eu disse, progressivamente vou me destruindo, né? Vou perder o que eu mais amo na vida e perder a minha família, Sim. né? E realmente eu vou perder minha casa, vou virar uma situação de rua. E aí vai lá me oferece uma coisa, vamos supor, de graça, que é totalmente contrária aos nossos planos terapêuticos da clínica, né? Que é a pessoa ser disciplinada, realmente voltar aos padrões. Então, é muito cômodo para o dependente químico, né? Ter a moradia de graça, varrer uma ruazinha, ganhar uns ciclo, troquinhos, né? né? É um ciclo que, né, vai acabar em morte, né? Vai acabar em morte. Sim. Ou cadeia, né? Ou instituição, e hoje a gente fala os 3 Cs, né? Cadeia, clínica, agora tem a cadeira de rodas também, que esse é o 4º C. Cadeira clínica ou caixão. Cadeia, clínica ou caixão. Isso. Sim, é o final, é o desfecho. É como você assistir um filme que você já viu. Já sabe o final. Já sabe o final e começar a assistir o filme de novo para pagar para ver o final. Mas isso é consequência da doença. Com certeza não podemos culpar, não somos responsáveis pela nossa doença a partir do momento que a gente conhece a recuperação. Sim. E começa a conhecer o que a gente não conhecia. A gente não pode combater uma coisa que a gente não conhece. Mas a partir do momento que, vamos supor, o Fernando coloca um interno lá dentro, ele vai participar de reuniões, ele vai ter todo o conhecimento da patologia dele, ele é responsável, sim, pela sua recuperação. Ele tem esse dever, Olha, isso é esse muito compromisso. Importante. Porque às vezes a pessoa, o dependente químico, ele tem muito algo em comum nele, né, doutora? Que é transferir a responsabilidade. Exato. Né? Ele não tem autorresponsabilidade. Então, às vezes, ele transfere essa autorresponsabilidade sempre se vitimizando, ou culpando as outras pessoas, né? Culpando o sistema. E não, e como você falou, né? A tratativa, né? Começa quando você tem um despertar de consciência. Poxa, agora eu entendi, é uma doença. Agora eu entendi, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber, né, aonde começa, aonde potencializa, né? O que eu posso estar fazendo para me ajudar a combater essas questões também hormonais que nós sabemos. Eu explico algo muito legal, doutora, que eu falo assim, que é o corpo, a alma e o espírito, que eu falo, né? Que é o corpo onde a gente tem que trabalhar o nosso corpo, atividades físicas, uma boa alimentação, porque tudo isso também sabemos que é muito importante, essas questões hormonais, né? E a alma eu trago no sentido das emoções, né? Que a gente tem que cuidar da nossa psique, nós temos que cuidar da nossa mentalidade, e o espiritual eu falo que é a espiritualidade, a parte da espiritualidade, né? De todo o ser, eu acho muito importante isso, eu acredito muito nesses pilares, nesses 3 fatores para tratativa, mas é muito legal o que você trouxe, né? Que é muito bacana porque se ouve pouco falar uma verdade tão séria como você está trazendo, doutora, que realmente, né, depende da pessoa. Não é só da equipe multidisciplinar, não é só da equipe dos profissionais que estão dentro ali dos centros terapêuticos, das comunidades, trazendo uma tratativa, oferecendo o seu melhor, um plano, né, que é oferecido, né, para gerar uma transformação. E às vezes, né, o adicto, às vezes a pessoa ali, ela fica, né, vivendo nessa, encontrando, né, eu estou aqui, mas é por causa do fulano, é por causa, eu tive uma criação onde a minha família era destruída, eu não tive pai, eu não tive mãe, e nós sabemos, sim, sabemos que tudo são fatores que vêm agregando para o nosso hoje, para a nossa atualidade. Mas sabemos também que a gente tem o poder da decisão, né, doutora? Sim. De falar assim, eu não quero mais, porque é possível vencer o crack, vencer, né, a dependência química. Sim, com certeza. O que você falou é muito válido, é muito real. Por exemplo, o nosso coordenador, o nosso grande mestre, Fernando, né? Conhece tem um paciente que ele já rodou mais de 20, 30 clínicas. Ele é jovem, ele tem 30 e poucos anos. Vou te dar um exemplo, né, da prática. Que não tem nos livros, por exemplo. Isso não existe no livro de medicina. Lá fala-se, né? Fala-se sobre a drogadição, tratamento,
Mas a experiência, por exemplo, a medicina ainda não considera a Narcóticos Anônimos, a literatura dos narcóticos e do Alcoólicos Anônimos, como uma ciência. E, incrivelmente, foi criado por um médico. Olha, que coisa. Sim, o Alcoólicos Anônimos ele foi um antecedente do Narcóticos. Mas os princípios são os mesmos. Eu não sei por que a gente diferencia álcool de drogas, porque acho que é uma coisa, a questão é ilícita, né? Mas voltando para o que você falou sobre... Talvez até questão de preconceito também, né, doutora? Sim. Porque existe um preconceito aí que as pessoas acham que, né, o álcool é bonito, né? A bebida é permitida, né? Então é algo que né, as pessoas não vê como droga, né? Vê como uma situação ali legalizada, né? Uma coisa que é lícita, você pode estar indo lá. Social. É social, é agradável. E quando fala droga, maconha, cocaína, crack, né? Êxtase, bala, né? Tantos tipos de drogas hoje que tem, as pessoas já ficam meio assim, né? Já faz um preconceito, já faz aquela coisa assim, um pré-julgamento. É só fazer um adendo que foge da nossa temática do crack, né? Que, assim, eu falo que o crack, né, como eu disse, tem aquele potencial dopaminérgico, né? Não vamos ser simples, né? Porque realmente, se você viu o meu post ontem, né? Sim. Eu estudando, né, a via total, porque, assim, é tudo conectado, é uma ciência mesmo. Não é realmente uma escolha. A gente tem o poder da escolha, sim. Sim. A partir do momento que nós nos esforçamos para entender a nossa doença, fazer a nossa admissão, a nossa impotência. Nós somos impotentes. Como eu ouvi um terapeuta uma vez dizendo que ele é dependente químico em recuperação, que ele não tinha medo do crack, ele tinha respeito do crack, porque o crack dominou a vida dele. E só por hoje ainda domina. E a vigilância é um trabalho diário, árduo, contínuo. Eu tive uma paciente que dizia que a adicção ela é um fantasma, que é um demônio que você acorda e ela está em cima de você. Meu Deus. Assim, vamos dizer, cabuloso mesmo. É uma coisa bem difícil, né? Não é algo fácil de lidar, né? Porque senão não ia ter tantos dependentes químicos, não ia existir a Cracolândia, né? Onde a gente vê um problema eu vejo um problema que pouco se faz por lá, tá? E não só na Cracolândia, como as grandes, né, cidades que nós temos aí, né, pelo Brasil. Hoje existe, né, aqui na nossa própria cidade de São José do Rio Preto, alguns pontos onde, né, eles adquiriram, né, esses pontos para estarem ali usando droga e nada se faz, né? É uma coisa assim, todo mundo tá passando. E eu falo para você aí de casa, você que está assistindo, muitas vezes muitas vezes passamos por esses ambientes e não agimos, não fazemos nada, não buscamos dentro das autoridades responsáveis, né? Alguma coisa, sabe? Realmente abrir a camisa, sabe? E falar assim, poxa, a gente pode fazer algo. Né? Não só ficar vendo, né, doutora? Vendo a situação. Gente, eles não queriam estar ali. Eles não gostariam de estar nessa situação. Ninguém vai morar debaixo de uma ponte, ninguém vai morar debaixo dos viadutos, jogado perto das linhas, né, de trem que tem aqui pela cidade, porque querem. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa teve esse despertar. Eu sempre falo, doutor, é algo muito legal, que eu falo assim, que surgem as propostas, né? Tudo é uma proposta na vida. Acontece com as propostas. E às vezes, se a gente não se conhecer, eu falo, por isso que eu ensino que eu acredito que uma das ferramentas mais importantes para o ser humano é você ter o autoconhecimento. Você se conhecer, porque quando você se conhece, você se gerencia. Então você sabe dizer não, você sabe dizer sim para coisas certas e para coisas erradas. Você sabe tomar decisões coerentes. E às vezes essas propostas surgem na nossa vida e a gente acaba aceitando essas propostas, e quando, né, tem, como você falou, um despertar dentro, você não sabe, né, que o seu corpo tem algo ali que tem uma predisposição ao uso da substância. E os jovens, principalmente, né, eu gostaria
que você deixasse, sabe, uma mensagem para os jovens, né? Não cair nessas propostas, né? Porque é real. A droga, como você falou, ela mata, a droga joga numa cadeira de roda, a droga leva você para uma cadeia, a droga leva você para criminalidade, a droga afasta você da sua família, a droga faz você perder o lado profissional, você talvez é um profissional fora da curva e você perde tudo isso por causa de uma proposta, por causa de um momento, uma decisão que você agiu emocional, não pensou, não agiu pela razão. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens também, dizendo, né, que é real, o crack ele mata, o crack ele destrói. Sim. Posso só fazer essa que você puxou antes disso? Sim. Fazer um adendo muito importante que eu considero assim um dos principais temas na política pública. Olha. Do crack, né? Virou um problema de saúde. Na Muito. verdade, sempre foi um problema geral, de saúde, né? De saúde pública, né? Agora, como você disse, né? No caso de São Paulo, Cracolândia, no caso de São José do Rio Preto, debaixo do viaduto, né? Eu vejo lá assim, né? Por exemplo, na Cracolândia, eles não acabam com a Cracolândia porque eles não querem. Sim. E aí eles criam o quê? Esse programa de redução de danos. Mas não existe isso. É abstinência. Não vou diminuir, por exemplo, um cigarro. Não, hoje eu vou fumar 1, 2. Não, isso não funciona. Pode funcionar. Sim, tem as exceções. Claro, tudo tem as suas exceções. Cada um tem a sua maneira de buscar a sobriedade. Eu acredito que todas as ferramentas para buscar a sobriedade são válidas. Sim, com certeza. Tá? Não importa que são clínicas ou CAPs ou internação hospitalar, mas eu vejo assim, eu não me identifico muito com política, tá? Não, eu tenho uma impressão ruim, talvez seja pessoal, né? Mas assim, eu vejo lá, vamos voltar na questão da Cracolândia, por exemplo, essas políticas de redução de danos. Eu vejo, na minha visão, e eu acho que é muito real, muito palpável isso, que eles querem ir lá, oferecem um emprego de varredor de rua, oferecem uma moradia, oferecem tratamento por DSTs, que o usuário de crack acaba adquirindo muito pela prostituição, a venda de sexo por drogas, né? Adquirem muito essas doenças sexualmente, Nossa, falando em questão de saúde pública, hepatite B e C, eles fingem que estão, na verdade, eu vejo isso, sou muito realista, sabe? Sim, sim. Não tenho medo de nada, não tenho medo de falar, tá? Isso é legal. Mas eles vão lá, tratam a PrEP, né, que é a pós-exposição ao sexo desprotegido, e, na verdade, não acaba com a Cracolândia, porque eu acho que é uma maneira de eles marginalizarem aquilo que seria um problema social. Não reinserir o indivíduo na sociedade, porque vai ser um problema para eles. Vai ser custoso. Sim. Vai demandar uma verba, que talvez eles poderiam estar embolsando, desculpa a todos aí né? Mas é a realidade do nosso país, né? Sim, sim. Poderia acabar com a Cracolândia? Sim. Poderia oferecer um tratamento eficaz? Sim, isso é possível. Infelizmente, eles sabem onde está a Cracolândia, eles sabem onde está que o usuário aqui de Rio Preto usa debaixo do viaduto. Eles sabem que, por exemplo, vou dar um exemplo na cidade que eu trabalho. Eles sabem que numa cidade de 10 mil habitantes existe 8 biqueiras, 8 bocas de fumo. E a polícia sabe, e o governante sabe. Por que não acabar com isso? Né? E você pode perceber, o traficante não é dependente. Sim. Porque senão ele não usaria, ele não conseguiria manter o próprio uso, né? Abstinência. Não, porque acaba com tudo, né? O cara sai bonitinho de casa, camiseta da reserva, por exemplo, uma calça social, um tênis de R$1.000. Ele volta descalço, ou com um pé de chinelo diferente do outro, sem camisa, sem comer há 7 dias. Assim, eu vejo isso como devastador. Eu tenho um livro de psicofarmacologia, o mais renomado livro, que o cara é super técnico. Ele não é envolvido com questões. E ele fala,
é uma doença devastadora, ele começa no capítulo de transtornos de impulso. Nossa, muito forte isso, hein? Muito forte. Realmente é uma doença devastadora, é uma doença que a gente vê o que faz, né? Não só no indivíduo, Sim. mas em toda a família codependente, você vê a família sofrendo junto, você vê, né, toda a família também, porque quando a gente entende que não é uma doença que só o indivíduo vai pagar o preço, você vê que toda a família, todos os amigos, né, você vê que todo mundo que está perto, né, dessa pessoa, ela também sofre, porque muito das vezes não sabe nem como agir, né? Existe mães, pais, né? Muito chucros ainda a informação e não sabe, né, o que é uma doença, não sabe o que está acontecendo, né? Muitos acreditam que não tem como, né, mais, né? Ah, pô, meu filho caiu nas drogas, nunca mais meu filho vai voltar para uma normalidade. E nós sabemos que volta, né, doutora? Você lidar diretamente com casos, né, dentro das comunidades, da clínica, né? Principalmente a gente vê pessoas, né, voltando para a normalidade, conseguindo, né, vencer, né, seja a droga que for, o crack, né, a cocaína, o álcool, né, que também que é um problema muito sério, gente. Não é porque a gente está falando só do crack, você tem que entender que o álcool também é muito sério. O álcool também é devastador, o álcool também destrói famílias, né? Quantos não morreram, né, por causa do álcool, né? Eu conheço, existe uma pessoa na minha família, né, que eu presenciei. Ele, durante a sua jornada de vida, doutora, ele sempre tendo as suas recaídas, mas o problema dele era o álcool, e ele foi até morrer, sabe, com o álcool. Então é um problema muito sério, né? E, assim, quais são as melhores práticas, assim, que pode ser feitas referente à prevenção, sabe? Eu acho que pode implementar algo nas escolas, né, nas comunidades. Você acha legal isso? Olha, honestamente, eu acho que não mexe com o jovem isso. Porque a gente sempre tem aquela aulinha de droga, né? É uma coisa muito rasa, né? Não, muito rasa. Mas a droga faz mal. Tá, tudo bem. Mas a gente não pode negar o prazer da droga. Isso é uma hipocrisia. Sim, é prazeroso, né? É sim, a bebida senão... é prazerosa, sim. A cocaína é prazerosa. A droga traz esse potencial, sim, né? Sim, é um potencial, assim, que é indescritível. Você não, como eu disse no começo, você nunca vai achar um prazer igual ao da droga. Você vai ter que se esforçar muito, vai demandar. E o indivíduo, ele faz de tudo para poupar a energia do cérebro, né? Então, Sim. se você tem um prazer imediato e exógeno, você, claro que vai no que poupa ali mais energia, né? Isso vem da antropologia, da preservação da vida, né? Da preservação do cérebro. Mas aqui, finalizando sobre essas aulinhas, sobre essa prevenção, que acha que é prevenção, não cola para o jovem, não cola para a criança. Você tem que ir no ponto de que vai tocar naquela idade da vida, naquela faixa etária. Por exemplo, eu lembro muito de um episódio que eu assisti, de uma série que fala assim, não adianta falar que o álcool faz mal pro cérebro, pro jovem. Não tem que falar assim que dá impotência sexual. Você tem que falar do que realmente é verdade, né? Sim. Mas tem que tocar, né? Ou você pode falar, né? Você pode falar, não é uma mentira, é realidade. Que para nós, assim, na minha faixa etária, dos 30 e poucos, 40, o meu importante é o cérebro, cara. Sim. Só que aí você, por exemplo, eu vejo do jovem o processo da internação. Da possibilidade da população carcerária. Da perda da namorada, que você vai, do termo chulo, vamos falar, vai ficar broxa. Sua vida vai girar em torno. Então a gente tem que pôr a cada público trazer uma certa tratativa. O tratamento realmente é individual. Sim. O ser humano é individual. Nós somos seres diferentes. Senão, o tratamento... Existem inúmeras drogas psicotrópicas, inúmeras, centenas. Por quê? Porque cada um é de um jeito, cada um tem o seu metabolismo. É verdade. E realmente é como você falou, né? Você vai lá para um jovem, falar para ele não beber, falar para ele não cair nessa,
e ainda ele vai falar assim, não, esses camarada aí é tudo careta, Careta, né? careta. Que eles estão falando, eles também foram jovens, eles também viveram o que a gente está vivendo, né? Só que a gente tendo, né, essa experiência, essa bagagem de vida que nós temos, nós sabemos da problemática, mas eu concordo com você, eu acho que tem que ser um trabalho feito melhor, né? São tratativas que eu acho que tem que começar lá atrás, sabe? Eu acho que a gente tem, o importante é começar, sabe, algo, né? Eu creio nisso, não é algo assim, poxa, vamos começar agora e vai colher um resultado, não. A gente sabe que é uma construção, né, que tem que ser feita, mas eu acho que realmente é trazer os danos, como você falou, né? Apresentar para eles, né, os danos que pode causar a droga, né? Poxa, né, vai causar isso, né? Você vai ficar broxa, vai acontecer isso, você vai perder sua namorada, né? Para a mulher apresentar os danos que ocorrem na vida da mulher, né? Fisicamente, o antes e o depois da recuperação, E tem né? uma estimativa assim de quem é mais usuário dependente químico hoje, mulher ou homem, ou não tem esses dados hoje, Não, doutora? o homem sempre foi, né? Historicamente, sempre foi de todas as drogas, ele sempre foi o mais prevalente. Mas hoje, tá assim, tá equilibrado. Tá 50%, talvez seja 49% nas mulheres e 51% nos homens. Nossa, tá bem equilibrado, Sim, então. foi um... Quando atingiu, né, como diz, a população feminina, aí começou a ver o sexo em troca da droga. Isso é uma problemática enorme também, que a gente pode estar abordando depois. Sim, eu acho que é um dos maiores problemas hoje você vê, né, essa questão do sexo por causa da droga. Porque a pessoa, o dependente químico, ele fica tão assim, avoraçado em querer buscar o uso, né, doutora? Porque como você falou, a motivação que a droga traz, o prazer que ela traz, né? Eu acho que ele já começa dentro da mente dele, né? Antes mesmo de usar esse prazer, né? Esse desejo dele sair da onde ele está e buscar, já começa a acontecer esse prazer nesse caminhar, né? Não, né, eu falar assim, né, o corre, né, de busca de droga, Sim. começa, a preocupação dele, do dependente químico, seja de álcool, de drogas, é ter um estoque. Ele, antes de fumar a pedra, ele quer saber onde ele vai conseguir a outra pedra, Olha, entendeu? ele já está preocupado. Realmente, você não vê a pessoa que usa álcool, ela já deixa um estoque lá, Sim. e aí quando acaba no meio da noite, vai em tudo quanto é conveniência, tudo buscar, sabe? É uma coisa, realmente, isso é bioquímico, sabe? São reações químicas mesmo que acontecem no cérebro da pessoa, Sim. na mente, que, meu Sim. Deus, é coisa muito, muito mais séria do que a gente imagina, do que a população imagina, né? Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai ficar impactado, né? Com todas essas informações que nós estamos abordando hoje aqui, porque realmente, né? Como foi falado, o crack é um problema, né, de todo mundo, da sociedade, não só do indivíduo, né, mas de todos nós, né? Nós passamos, a gente está vendo o problema que está sendo causado, né, às drogas. E assim, doutor, eu queria saber quais são assim as suas esperanças para um futuro em relação ao tratamento e à prevenção do crack, né? E você poderia até trazer um adendo dentro disso, assim, o que você acha mais viável hoje dentro do tratamento? O importante ter ali dentro do tratamento, ali, para a pessoa conseguir realmente, sabe, se recuperar. Olha, uma pergunta difícil, né? Como eu disse, que a recuperação né? é individual. Eu acho que é mexer com realmente o tesão, a paixão da vida da pessoa. Como dizia Freud, a pulsão de vida, né? A pulsão, algo que vai impulsionar ele a voltar a movimentar as engrenagens dentro do corpo dele. Eu também acredito muito nisso, né? Porque a pessoa já tem, como você falou, um prazer inexplicável o que a droga causa. Sim. Então, peraí, para ela deixar algo tão gostoso, tão maravilhoso, tão prazeroso, ela precisa de algo que venha substituir também isso, né? Peraí, eu vou deixar isso, mas eu tô perdendo muito. Ele vai usar a balança da vida, né? Das perdas, mas peraí, ele vai precisar também preencher esses impulsos, esses desejos com outras questões, né, prazerosas, né, também. Sim, é uma nova vida, né? Um padrão, porque você sai de uma clínica, mas não muda o padrão, né, da sua vida, continua insistindo no mesmo erro, né? Fala assim, eu vou ficar sóbrio, mas não muda o lugar que você frequenta, não tira a amizade, né, os contatos dos traficantes no celular. Isso desperta sentimentos, né? Sim. Porque a gente lembra, não lembra do dano, quando a gente está com vontade, a gente lembra
do momento prazeroso. Então, eu acho assim, como o Fernando, né, como a equipe multidisciplinar da clínica, eu acho que como a doutora Ana Beatriz, que eu sou fã dela, antes até de ser formada, que a gente não consegue tratar o que a gente não viveu. Eu acredito muito nisso também, né? Porque a gente que viveu, a gente que já pisou, a gente sabe o tamanho e dá uma certa importância, né? Também para a situação, né? Às vezes a pessoa está tratando algo, mas, poxa, ela não sabe o tamanho, né, dos danos que é causado, né? Tudo isso. E eu creio muito no que você falou, eu acho que é muito importante, né? O trabalho tem que ser realmente um trabalho, você tem que conhecer um indivíduo por indivíduo para você aplicar certos trabalhos individuais com cada um, né? Eu gosto muito hoje de ensinar as questões, doutora, de inteligência emocional, né, dentro das comunidades, das clínicas, né? Eu ensino muitas pessoas, né, sobre a inteligência emocional, porque uma das ferramentas é o autoconhecimento também, elas adquirirem o conhecimento, porque realmente é o que você falou. Eu vejo hoje muito assim, um ciclo, né, onde a pessoa passa 6 meses dentro de uma clínica, ela saiu da clínica, dá poucos dias ela está voltando. Poxa, mas o trabalho foi tão bem feito, o trabalho foi tão executado por, né, excelentes profissionais, mas não adianta. Como você falou, se a pessoa não tiver um despertar, né, uma plena consciência e realmente entender as perdas, os danos que a droga, né, que o álcool trouxe na vida dela, e ela realmente fala assim, poxa, né, chega, né, basta, não quero mais viver isso, não vai adiantar, né? Por isso que existe pessoas, como foi dito por você, que estão ali 5, 10 anos, né, vivendo essa dependência, porque também falta, né, muito das vezes a pessoa olhar para dentro de si, né, e encontrar esses fatores. E eu acredito fielmente nesses fatores que você diz, que você tem que deixar, sabe, certas rodas de amigos, as amizades, né, certos ambientes. Pô, o cara vai lá no ambiente, ele sabe que tem droga, que tem um monte de traficantes, que tem as pessoas usando, ele sabe, ele se conhece, ele sabe os limites que foram estabelecidos na vida dele. Então eu não vou correr o risco de estar em certo ambiente que eu sei que poxa, pra mim é difícil, né? É você querer colocar, né, pegar o fogo, a prova com as mãos. E as pessoas às vezes não entendem. Eu falo porque tem um dos mentorados que eu mentoro, e eu identifiquei alguns fatores na vida dele que sempre trouxe ele, doutor, a ter as recaídas. Que um dos fatores foi a prostituição. Porque, na verdade, ele não ia na prostituta, Fernando, buscar um relacionamento prazeroso. Não. Ele ia buscar a droga. Companhia. Sabe? A prostituta era um subterfúgio. Mas no final, ele estava buscando, eu sempre falo, a tampinha da panela, que é a droga. Sabe? Então, ele não vai nos ambientes, ele não vai num barzinho que ele quer curtir aquele ambiente, ele quer estar ali, quer comer uma porção, sabe? Ele quer ter uma vida social. Não, ele não está ali para isso. Ele está indo buscar a droga. Sabe, os amigos, ele não está indo rever os amigos porque tá com saudade. Ai, meu querido amigo, tô com saudade de você. Quanto tempo? Eu fiquei 6 meses, né, internado ali dentro de uma instituição, tô com muita saudade. Mentira! Ele está indo lá ver os amigos para falar assim, ó, meu irmão, tem como você trazer aquela para mim? Até inconscientemente. Inconscientemente ele age dessa... Porque como você falou, a mente, né, ela vai trazer essas informações do prazer, não as informações, né, doutora, negativas, né, da droga. Não, você esquece totalmente, né? Você esquece do carro que você bateu, às vezes do ato criminoso. Você pode... Pessoa de uma boa índole, porque assim, eu vejo o decorrer da potencial da droga, começa no final enfim, não é... A dependência é sempre, né? A gente não tem cura, né? Sim, é uma doença, né? É uma doença. É que nem um diabetes. É igual eu, sou hipertenso. É hipertenso, tem que tomar os sartano todo dia. Eu tenho que tomar remédio, gente. Hipertenso, não tem cura. Mas é o que eu falo. O que acontece? O Lucas sabe que ele é hipertenso. O Lucas sabe que ele tem um problema. O que o Lucas tem que fazer? Como você falou, está vigilante. Opa, peraí. Vigilância total. Né? Eu tô vendo uma comida salgada, eu vou ficar ali comendo comida salgada, eu vou ficar comendo coisas que vai alterar a minha pressão arterial? Não, peraí, eu tenho que me cuidar. E o dependente químico é a mesma coisa, né? Ele sabe o que pode dar esse despertar, né? Sim, nele. Ele tem que ter, né? O trabalho que o Fernando faz, que ele trouxe com a Bruna, né? É fenomenal, né? Eu nunca vi em outra clínica, trabalhei em outras clínicas.
Mas outras clínicas eu vi assim, que era um depósito humano. É um tempo de internação que você ficava livre, abstinente das drogas, porque não tinha droga, não tinha outras coisas. Saía no mesmo dia, assim, na ressocialização já pegava droga. É muito triste. E eu ouvi já até acolhidos trazendo essa fala sua, né? Ele falou assim pra mim, teve um acolhido, Lucas, eu estou aqui 6 meses, mas isso aqui não vai virar nada na minha vida. Mas não era nem culpa dele, sabe? Eu via que o trabalho que era oferecido, igual você falou, era um trabalho que não é um trabalho, são poucas clínicas hoje que oferece, né, um trabalho como o Fernando. Já quero parabenizar, viu, Fernando? Você, a Bruna, sua esposa, né, a toda a sua equipe multidisciplinar, porque o Centro Terapêutico Luiz Caetano, eu acho que é algo espetacular. Tá? Vocês assim estão de parabéns. A gente quer até, vou levar os meios, né, de telecomunicações para estar filmando ali, porque, gente, o trabalho que vocês oferecem é um trabalho humanizado, né? Realmente são seres humanos. Você aí de casa, são seres humanos. O cara que é dependente químico é um ser humano, é filho, é pai. Você tá entendendo isso? Ele tem uma família. Ele também tem os seus papéis, né? Que ele não consegue ainda gerenciar esses papéis por causa que a dependência química, ele não se conhecia, ele não sabe, né, o que era a doença. Por isso que ele está ali, para se conhecer, um trabalho que é oferecido pela equipe do Fernando, para mudar a vida deles, realmente transformar. Então assim, Fernando, você está de parabéns, cara, com o seu trabalho. Parabéns a todos que estão envolvidos com você. Quero parabenizar você também, doutora. Obrigada. Tá? Todo mundo que está aqui presente no podcast, né? Porque assim, o trabalho de vocês são um trabalho que eu assino embaixo. Palestrante Lucas Magre assina embaixo, porque poucas pessoas se dedicam com amor, com profissionalismo, sabe? Para realmente, né, ver a pessoa passar por esse período, né, que seja 6 meses, mas realmente ela sair dali transformado, ela voltar para sua casa, voltar para a sociedade, né, numa normalidade, voltar a seguir a sua vida, né? Ou melhor, tem um livro que eu escrevo, ele não está aqui, né, dona? Tá aqui em cima, olha, vou até pegar ele. É voltar, sabe? É conseguir recomeçar a sua vida, né? Você pode recomeçar. Mas tem uma chave aqui, doutora, que eu trago muito pequenininha, que às vezes as pessoas, elas não lê isso aqui, né? Você pode recomeçar, mas olha aqui, tudo depende de você. Tudo depende de mim. O Lucas, para não ter pressão alta, eu tenho que tomar minha medicação. O Lucas, para não ter pressão alta, para não alterar a pressão arterial, ele tem que se cuidar. E um dependente químico é a mesma coisa. É uma doença. Você tem que se conhecer, você tem que se gerenciar. Sabe, às vezes você fala, eu tô tantos anos, Lucas, e não consigo sair dessa. Mas não é que você não consegue sair, é que você nunca aplicou também o que você aprendeu dentro das instituições, né, doutora? E eu gostaria, doutora, que você deixasse uma mensagem, sabe, para os nossos ouvintes, né, sobre esse tema, sobre a importância, né, da gente olhar, né, com um olhar humanizado, né, para essas pessoas, né, não olhar com um olhar que a gente vem julgar, sabe, chamar de nóia, de viciado, sabe, aquela coisa de vagabundo, né, muitos falam isso é um bandido, e não é. É uma pessoa que realmente, né, doutora, está sofrendo, está doente, Sim. né? Sim. A mensagem última que eu quero dizer é que eu sou bem realista. Eu não vou tratar igual, como eu disse, todo indivíduo é individual e único. Eu não vou tratar um paciente depressivo com a severidade e assertividade que eu trato um paciente dependente químico, porque ele precisa dessa disciplina, dessa constância, de ouvir a realidade mesmo. Então, deixar essa mensagem também, que é sim necessário uma disciplina, um esforço. A partir do momento que ele vai numa clínica, ele já aprende a programação, né? Mas que, se ele quiser, eu acredito, eu ouço muito uma música que diz assim, eu não dou as mãos para quem não quer caminhar, para quem não quer seguir a luz. Legal. Então, a pessoa que não quer, eu faço de tudo, cara. Eu não acredito que ninguém é irrecuperável. Muito bom. Ninguém é irrecuperável. Tenho histórias aí muito de anos. De perdas. Mas uma hora, sim, pode acontecer.
a nossa taxa é muito baixa, mas não é culpa nossa. É porque ela é uma doença, assim, você não é um tumor que você tira na cirurgia, não é uma hipertensão, desculpa, eu não estou desvalorizando essa pressão. Mas não é uma diabetes que você aplica uma insulina lá e tá trata. Tudo bem, né? Não, é uma coisa que transcende, eu considero uma doença transcendental. É muito mais além do que a gente muito imagina. mais além. É muito mais além. E é isso, o tratamento realmente você acha que uma psicologia, uma terapêutica, né? Isso não é pra mim, isso é falação. Dá remédio, eu não preciso tomar remédio. Claro, a nossa porcentagem como médicos prescritores é 1%, na minha visão. Sim. O tratamento é muito mais de organização. Você querer sair, como o seu livro diz, depende de você e recomeçar. Porque recomeçar, como que eu vou recomeçar um padrão que era o mesmo de antigamente? Então, você tem que ter um novo segmento. É uma nova vida, é uma nova história. Porque o que você fez até agora não deu certo. Às vezes tem 20 internações, como você disse, porque não mudou o padrão, a constância, a disciplina. A gente nasce dependente químico. A gente nasce. Porque começa a dar os primeiros sinais. Desorganizado. Tem alguns flashes, você identifica a pessoa que vai ser dependente químico, talvez, né? Às vezes por já na infância, talvez algumas nuances, assim. Claro que é imprevisível também, né? Mas você tem um poder de visão. Eu falo que a psiquiatria é uma bola de cristal. Eles me perguntam, mas como que você sabe? Você só viu o cara? Como que você sabe que ele tem isso, que ele tá mentindo? Eu falei, a gente usa uma bola de cristal, sabe? Mas é experiência mesmo, né? Não é só a técnica, é experiência. Os anos também contam muito. Eu tô envelhecendo, mas eu tô vendo resultados com esse envelhecimento. E com a dependência química também. Eu falo, o tratamento é em grupo, mas a recuperação é individual. Todo mundo tá lá para fazer o programa. Tá internado no mesmo lugar, mas a recuperação, a decisão de recomeçar é toda sua. Uau. Realmente é isso. Forte, né, gente? Essa é uma mensagem, eu acho, para depois dar um corte, hein, Fernando? Uma mensagem bem positiva. E nada melhor do que o Fernando, né, para falar isso, né? Tá aqui uma pessoa que passou, né, por toda essa experiência, vive alguns anos já liberto, vive alguns anos seguindo a sua vida, hoje um grande empresário, um homem que estendeu a mão para o próximo, um homem que tem empatia, compaixão. Isso é muito legal, Fernando. Eu peço, né, peço a Deus, né, a minha crença, peço a Deus que dê força, abençoe muito você, que você continue a sua jornada. Pessoal, e não acabou. É apenas, né, o primeiro episódio, né, desse assunto tão relevante, hein, doutora? A dependência química. Eu acho que deixar a gente fica mais algumas horas aqui, né? Não tem fim. Eu digo que isso daí foi uma introdução. Apenas uma introdução daquilo que a gente... É muito sério a dependência química. É muita coisa pra gente trazer essa questão, né, dos fármacos, como você falou, né? Questão eu acho, pra gente trazer aqui da medicação, né? Eu vejo muito problema hoje também dentro das comunidades, né? Essa questão, né? Eu vejo assim, eu tô tomando tal remédio, tá acontecendo isso. Eu acho que é legal a gente abordar num próximo episódio também, né? Relacionar isso. E pessoal, não vai acabar por aqui, tá? É apenas o primeiro episódio da série, né? Da dependência química. E você aí, compartilhe essa mensagem. Já vamos fazer um convite, né, doutora? Porque dia 21 de setembro, às 9 horas, aqui em São José do Rio Preto, vai acontecer um evento de prevenção e conscientização ao suicídio, né? Uma doença, uma situação, um transtorno que tem acontecido, levado as pessoas a cometer suicídio, né? E tantas
coisas vêm acontecendo nesses dias. Eu falo assim, que o mundo está tão acelerado que às vezes as pessoas não estão conseguindo acompanhar nessa velocidade e as pessoas vêm sofrendo, vêm se culpando, vêm vivendo uma ansiedade extrema e vão vivendo também, né, essa questão da depressão, vivendo uma tristeza profunda e acabam, né, cometendo suicídio por não falar, por não, né, buscar uma ajuda. Então nós resolvemos levantar essa bandeira aqui na cidade de São José do Rio Preto, dia 21 de setembro agora, gente, em São José do Rio Preto, às 9 horas, vai ter um café, um coffee break maravilhoso. E é gratuito, o mais importante, porque afinal, eu, Lucas Magro, Fernando Caetano, a doutora Lê, nós queremos levar, tem um psicólogo Gilson também, tem um psicólogo Pedro Gonçalves, que vai estar participando também. Nós queremos levar informação para vocês aí, para você que conhece alguém que está vivendo um estado depressivo, você que conhece alguém que já tentou cometer suicídios, leve essa pessoa, vá também para você saber mais dessa informação, né, doutora? Porque afinal tá aí, né, muita gente cometendo suicídio, né, nesses dias. Nossa, e é uma temática muito bacana, e como eu sou emergencista há 8 anos aproximadamente, e a gente chega com as tentativas. Só vou dar uma coisa que eu acho muito interessante, que eu não sabia até há um pouco tempo atrás. Quando você interna, como você menciona o risco de recorrer. Isso é um capítulo, outro capítulo, né? Senão a gente também vai ficar horas aqui. Meu Deus. O potencial suicida de cada método, né? Eu falo muito assim, eu ponho um exemplo assim, a pessoa que ingere assim, 30 comprimidos de paracetamol, 5 de diazepam, ela tem um potencial de não recorrer. De ser uma tentativa falha que a pessoa, às vezes, não inconscientemente sabe que é uma falha. Agora, diferente de um cara que tenta um enforcamento, se joga no viaduto. São os métodos, importa os métodos. Legal isso, hein? Eu acho que é uma informação que poucos sabem. E você vai saber, se você estiver lá dia 21 de setembro com a gente, é claro, nós vamos levar essa informação. Vai estar lindo, doutora. Eu creio. Tudo preparado, as pessoas, né, existe uma equipe, pessoas que estão preparando, divulgando, Fernando, um café da manhã maravilhoso para você aí, você de casa, você que acompanha. Quero convidar o Doni já também para estar lá conosco. Todo mundo que acompanha aqui o Pod Magre, vem com a gente. Eu quero agradecer você. Gente, não esqueça de uma coisa. Curte, compartilhe para a informação chegar mais longe e ajudar mais pessoas a serem transformados, a buscar o conhecimento, porque afinal, o conhecimento ele é libertador. Então nós precisamos de você para levar essa informação. Muito obrigado, doutora, quero agradecer você. Posso deixar a última? Sim. Eu sou rígida nessa questão, eu sou realista. Isso é legal. Você pense, antes de marginalizar, mais do que já estão marginalizados, vai ter um na sua família. Você pode ter um filho, pai. Então pense que você vai precisar quebrar esse tabu. Porque realmente existe muitos tabus. Então eu tenho que tocar na sua alma, na sua ferida. Muito bom. E realmente existe muitos tabus, muitas crenças. Então, ó, assista. Muito importante esse programa. A gente trouxe aqui uma introdução, como foi falada pela doutora aqui, uma introdução do que é a dependência química, né, os fatores, né, o problema social, problemas políticos, o problema para a comunidade, né, o problema para a família. Então, gente, vamos quebrar esses tabus. Pare de julgar, tira essa visão estereotipada sua aí, esse pré-julgamento que você tem. Você olha para uma pessoa, para um dependente químico, na rua, você vê um cara tudo descalço, sujo, imundo, e você já julga, já sobe o vidro do carro com medo dele estar te assaltando, te roubando. Não, ele é um ser humano, tá? É um ser humano. É uma pessoa como você que precisa de ajuda. E você pode ajudar como a gente tem ajudado muitas pessoas já. Deus abençoe. Tamo junto, até o próximo episódio, o próximo programa. Pod Magre reconstruindo o seu emocional. Até mais. Tchau, tchau.